celular. Então, pessoal, uma boa tarde. Estamos iniciando a nossa primeira atividade síncrona em licenciatura em Ciências Naturais, né, do curso dentro do Instituto de Ciências Biológicas. O nome da nossa disciplina é Metodologia da Pesquisa Educacional, IBB 046, e hoje é dia 9 de abril de 2021 e são 14 horas e 20 minutos, né? Esse que vos fala é o professor Saulo Seifer, né? Estou retornando a essa disciplina depois de alguns anos, a ministrei durante muitos anos, né? E eu estava afastado por doutorado e retornei, né? Fico feliz que vocês possam estar aqui conosco, estudando, enfrentando essa pandemia, enfrentando as circunstâncias. É mais fácil não querer fazer, né? Mas que bom que vocês optaram pelo caminho da labuta, o caminho de realmente tentar enfrentar, tentar lutar e poder avançar no seu curso, né? E eu parabenizo muito vocês por essa coragem, por essa ousadia de fazer desse jeito. É o mais fácil? Com certeza não. Melhor seria esperar e a gente voltar para o UFAM. Só que a gente não sabe quando isso vai ser realmente seguro. Então, enquanto isso, nós estamos aqui, todos juntos, trabalhando nesse sentido. Vamos aqui iniciar, né? Pessoal, a nossa disciplina é de metodologia. Como é uma disciplina de metodologia, nós vamos estar falando sobre planejamento da pesquisa, abordagem da pesquisa educacional. Lembrando que o curso de vocês é um curso de licenciatura, o foco é a formação docente, ou a formação para ser um professor, um profissional da educação. Professor, eu quero ser cientista. Nada impede de você ser cientista. Só que o foco profissional é a formação de professor. Então, você está sendo formado para ser um professor das ciências da natureza, especialmente para as séries finais do ensino fundamental. E muitos profissionais nossos dão aula no ensino médio, ministram aula em faculdades, progridem em mestrado, doutorado, e são até meus colegas de profissão no ensino superior e na pesquisa, né? Vamos trabalhar também sobre classificação da pesquisa, coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos, escrevendo os resultados da pesquisa, elaborando a apresentação de relatórios, né? E como elaborar um artigo para publicação. Tudo isso em 30 horas. Normalmente os cursos de metodologia são 90 horas, os menores são de 60. E esse daqui foi ainda mais curto ainda, 30 horas, né? Que é 2 horas semanais. Então, nosso desafio é muito grande para um tempo muito curto. Então, nós vamos estudar, na verdade, somente os elementos básicos. Aí vocês vão ter que fazer estudos complementares para aprofundar a base na parte da metodologia da pesquisa. Os objetivos é apresentar os tipos de pesquisa, área de pesquisa, estrutura básica da pesquisa, analisar os diferentes instrumentos de coleta e análise de informações em uma pesquisa educacional, apresentar um conjunto de teorias mais frequentes nas pesquisas na educação em ciências, produzir relatórios de pesquisa e analise a coerência e o design, né, da pesquisa, conhecer o processo de divulgação científica e compreender a construção do artigo científico e suas partes. Nosso procedimento de ensino vai ser esse. Nós teremos aulas síncronas, não toda semana, e vão ser curtas, não vão ser 2 horas, né? Vamos ter aulas gravadas, como vocês devem saber, já temos aí 2 unidades já postadas na nossa sala de aula virtual, e lá já tem as atividades, os textos de leitura. Então, você não vai precisar ouvir da minha boca, estudem um texto tal. Já está lá. Pressupõe que você tem acesso e que você deva estudar, tá bom? Então, vamos ter vídeos de aulas expositivas, encontros síncronos, que é esse que a gente está fazendo, gravado também, apresentação oral síncrona também com o Meet. Leitura de textos e a construção de textos
de estudo dirigido acessível ao grupo Classroom, que é o Google Sala de Aula, né? Acompanhamento dos alunos durante as práticas, tirando dúvidas à medida das atividades. Vamos ter também um grupo de WhatsApp, eu chamo carinhosamente de Zap Zap, né? E vamos ter, ao todo, 7 encontros síncronos nesse semestre, né? Em volta de 30 a 60 minutos. Vamos estar trabalhando em cada unidade uma pergunta integradora. Então, vamos ter 13 unidades, 13 perguntas. Como é que começa? Quando você vê a unidade, o primeiro tópico é pergunta integradora, né? Ou pergunta da unidade. Você não precisa estudar. Você lê a pergunta e responde com a ideia que você tem. E aí você comenta a resposta de pelo menos de 2 colegas. Quando você entregar a sua atividade, você retorna e responde novamente a mesma pergunta, no mesmo espaço, inclusive. Pode ser embaixo, né? Aí você coloca lá a primeira resposta e aí embaixo segunda resposta. Agora essa resposta já vai ser com o fundamento do que você estudou. Isso sempre vai valer ponto, tá? Vamos ter também os roteiros de atividade assíncrona. Então, sempre lá você vai ver uma página chamada RAA, Roteiro de Atividade Assíncrona, que vai estar dizendo, responda a pergunta de integração, leia o texto tal, faça atividade desse jeito, opere assim, assado, cozido. Vai estar tudo bem detalhadinho. Vou mostrar já já, né? Vamos ter 12 exercícios escolares, 14 vídeos de correção, quer dizer que quando começa a semana que vem, eu já posto o vídeo de correção dos exercícios dessa semana. Vamos ter 14 videoaulas, né, com esse tempo de 15 a 40 minutos, pode passar um pouco mais, e 13 textos de apoio, que eles vão estar escaneados e já vão estar dispostos lá na plataforma. A nossa avaliação, né, vamos ter, no caso aqui, formulário de verificação, peso 1, né, 4 atividades baseadas em formulários. Formulário de verificação, peso 1 também, vai ser a nota 2, vai ser 4 formulários, cada um deles valendo 2,5, né? 2,5, 2,5, 2,5 dá 10. A mesma coisa no outro. Vamos ter aqui, na avaliação 3, E3, questões geradoras, peso 1. Vão ser 5 questões geradoras, essas questões é aquelas que eu falei que começam a unidade, né? Elas vão ter valor de 2 pontos cada. A mesma coisa, atividade 4 aqui, que é mais 5 questões geradoras. Vamos ter a atividade 5, que são formulários de verificação de aprendizagem. Vamos ter também aqui na atividade E6, a produção textual de documentos, 2 atividades. E a nota 7 vai ser a produção textual de projeto. Nós vamos fazer uma ideia de projeto de pesquisa no final da disciplina. Então, a nossa média vai ser a soma dessas 7 notas, dividido por 7, né? A nossa prova final vai ser no dia 9 de julho, para aqueles que precisarem. Vocês lembrando que quem tem a média acima de 8 não precisa fazer a prova final. Faz quem tem uma média abaixo disso. Deixa eu... Aliás, antes de eu me apresentar, eu vou parar aqui a apresentação e eu vou aqui mostrar o Google Sala de Aula para vocês. Ok. Aqui é a sala é o ambiente de trabalho da sala IBB 046 2020/1, que é o período, né? Estamos cursando no ano de 2021. Esse daqui é o mural de aviso, toda vez que eu mudar alguma coisa é avisado nesse mural. Aí nós vamos abrir aqui em atividades. Em atividade tem aqui, seja bem-vindo, tem um plano de ensino. Pessoal, todos vocês precisam ler o plano de ensino do início ao fim. Conferir conteúdo e a data. Tudo já está aí lançado. Se precisar mudar, eu converso com vocês, mas a princípio é o que está aí, né?
Aqui, por exemplo, temos 2 unidades já postadas, né? Como eu falei, toda unidade começa com a pergunta da unidade. Aqui, o acesso ao link da aula. Muitos de vocês poderiam ter acessado aqui essa sala. Aqui é o material de estudo complementar e o formulário, que é a avaliação dessa semana, né? Conforme aquele mapa de notas que nós colocamos. A pergunta da semana, e eu já convido que vocês respondam hoje, né? É essa, né? Leia a citação. Podemos resumir essa explicação da seguinte forma: para estarmos cientes da nossa própria ignorância sobre um tema, temos que ter um mínimo de conhecimento sobre ele. Só assim é possível identificar as nossas dúvidas e as lacunas da nossa compreensão. Tem a fonte de onde eu tirei isso, né? E aí a pergunta é: você, ao se encontrar com um problema e precisa resolvê-lo, como você procura conhecer esse problema? E aí, antes de você começar o estudo, faça a sua resposta. Não tem certo, não tem errado, pessoal. Tem a sua resposta. O que você colocar, a gente vai considerar, né? Aí, quando você enviar a avaliação dessa semana, que é um formulário preenchido, aí você volta e faz uma segunda resposta. E aí, quem sabe, esteja parecido, esteja diferente, tá bom? Por exemplo, das 9 pessoas que estão já inscritas aqui na sala, só 3 fizeram, né? No caso, eu gostaria que todos vocês já tivessem respondido a primeira vez, né? E vocês podem comentar a resposta dos outros colegas. A gente sugere que pelo menos 2 colegas vocês escolham aí para comentar, né? Aqui o acesso ao link dessa reunião que já está aqui, né? Oi, Karine. Eu não estou conseguindo comentar a resposta dos colegas. Quando eu tento, não vai. Por isso que eu ainda não fiz, mas eu vou tentar abrir em outro, porque eu uso o Google, né, do Chrome. Eu vou tentar abrir em outro. Fica assim a letrinha tremida embaixo. Vou dar um print lá no grupo. Como fica? Tá. Coloca, que pode ser o problema de outros também. É porque eu consegui enviar minha resposta. Aqui, pessoal, por exemplo, é o material de estudo. Tá bom, professor. Obrigada. Só a tua resposta, né? A minha eu consegui enviar. Na hora que eu vou comentar, não aparece os colegas para mim. Eu vou mandar uma coisa também que a gente meio tem que fuçar, que às vezes ela fica meio escondido, dependendo do celular, né? O formato dele, alguns botões, ele não aparece de primeira, a gente tem que ficar mexendo para aparecer. Pelo menos assim, de vez em quando vou tentar tem que achar o botão assim. Tá bom, obrigado. Se tiver bom. Tá bom. Aqui, pessoal, o material de estudo. Você vai ver que toda vez material de estudo, ele vai começar aqui com RAA, que é o roteiro de atividade assíncrona. Eu vou abrir aqui para vocês. A bolinha está rodando aqui para poder abrir. Esse daqui é o plano de ensino. Já está todo detalhado, os textos que vão ser estudados em cada semana, eles vão estar na plataforma para serem. E eu quero que vocês usem sempre o tempo para poder estudá-los, tá? Tá tudinho aqui, ó. Então, leiam com atenção, vejam as datas, né? E conheçam como vai ser o seu curso. Muito importante. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou voltar. No material de estudos, aqui tem o vídeo, olha só, primeiro vídeo, já está gravada a nossa aula, não precisava esperar hoje para assistir essa aula. Eu vou clicar aqui e vou ver rapidamente. Olha só, no meu eu estou aqui, abre nesse formato aqui. Se eu clicar aqui, ele começa a passar, né? Mesma coisa para vocês. Aqui vai ter o texto de sensibilização, né? No curso de vocês vai ter poucos textos de sensibilização. Esse daqui é mais um, vai contar sobre a história, a diferença do conhecimento religioso, do mítico, do senso comum, do científico
e de outras áreas da ciência. Muito importante que vocês leiam. E o texto de apoio aqui, né, de Vila, que vai falar sobre o que é um saber. Todos eles são organizados. Ih, gente, não quer abrir mesmo, não. Vou tentar de novo. Abriu. Então ele fica bem aqui, olha só. Liturgia didática 01, roteiro de atividade assíncrona 01, né? Unidade 01. Então fica aqui a ordem das atividades, a atividade e o procedimento. Responda a questão da unidade aí. Acesse a unidade didática 01. Clique em 01, pergunta da unidade. Leia e responda, né? Não esqueça de confirmar sua resposta. Tem gente que escreve e não aperta o enviar. Tem que apertar o enviar, né? 2. Assista ao vídeo VA01, tipo de conhecimento, né? Leia o texto de sensibilização 01. E leia o texto Nascimento do Saber Científico. E aqui, olha só. Acesse a unidade didática 01 e clique em material de estudo e acesse o vídeo e o texto, né? Aqui 3. Atividade complementar optativa. Você não é obrigatório, não é obrigado. A gente sugere porque você está iniciando a faculdade, é um conhecimento muito importante para entender os outros. Vídeo assíncrono, VA, vídeo assíncrono 02, sobre a leitura e o estudo de textos técnicos, que aqui a gente vai encontrar muito aqui. Tem gente que não sabe ler texto técnico, então precisa assistir esse vídeo para entender as nuances do texto técnico, né? E aqui, ó, faça a atividade, preencha o formulário. Tá aqui, olha só, tá dizendo aonde achar o formulário avaliativo. Só que esse formulário ele deve ser feito depois de você estudar o material de estudo, né? E aqui no final, retorne a pergunta da unidade e responda novamente. Então, esse daqui é o roteiro. Sempre ele terá e sempre vai estar orientando a nossa atividade. Aqui vai ter o material de estudo complementar, como eu falei para vocês. Eu já gravei o vídeo, já coloquei o texto de apoio sobre o vídeo, né? E aqui é o formulário, que é a avaliação dessa semana. Tá vendo só? Gente, tinha 9, já pulou para 12, né? Já entraram mais gente. Bem aqui, a unidade 2, segue a mesma liturgia, né? Pergunta da unidade, material de estudo, material complementar e formulário da unidade. E aí a unidade 3, mais à frente, eu vou estar postando. Pessoal, deu para entender como funciona o nosso site, como funciona o nosso ritmo de estudo? Se você entendeu, coloque no chat OK. Se você não entendeu, por favor, faça a pergunta agora, que a gente já tira a dúvida agora. Professor, se você entendeu, poste OK. Se não, pergunte. Oi, Beatriz, pode falar. Então, eu queria tirar uma dúvida sobre a pergunta da unidade 1, porque eu só fui ver depois que eu enviei a resposta e tinha a opção de realmente ver a resposta de outros alunos. Só que no caso, eu enviei a minha resposta de uma colega, comentei a dela, enviei de outra colega também, e também comentei a dela. Aí eu queria saber se tem algum problema. Então copia os comentários das colegas e cola agora lá nas colegas. Ah, tá bom então. Eu vou fazer isso. Obrigada, professor. É possível que elas não tenham lido o teu comentário, porque elas postaram possivelmente antes de você, né? Não, na verdade, eu conversei com cada uma delas duas. A gente conversou. Tipo, eu fiz a minha resposta. Aí eu achei que era para conversar entre os colegas, aí elas iam mandar para mim e eu ia colocar na minha resposta junto, entendeu? Não tinha entendido dessa forma. Entendi. Aí eu conversei com elas em particular. Que bom que a gente te melhorou, né? Como é que pode aparecer? No computador, aparece assim para minhas perguntas, olha só. Cliquei aqui em ver pergunta. Tem a aba da pergunta propriamente dita, né? Aqui. Aqui é a pergunta. A pessoa clica aqui e responde. Para mim, aparece assim, né? Aqui é a tua resposta. Deixa eu ligar para
E aí eu vou clicando em cada uma, vai aparecendo a resposta, né? Só que realmente, comentado mesmo, ninguém comentou a pergunta de ninguém. Só eu que comentei a tua resposta, já comentaste também, né? Professor, o meu E aí caso é como eu aconteceu falei, mesmo. né? Se você responde estando certo ou estando errado, você vai garantir metade da nota, que é 0 a 20, né? Você respondeu a primeira vez, você vai receber seu 10. Estando certo ou estando errado, tá? Por quê? Porque não é a questão de estar certo ou estar errado, é sua opinião que a gente quer saber, né? E aí, na segunda vez, que de repente você vai receber algum comentário, olha, isso é por aí, isso não é por aí e tal, né? Mas sempre é avaliada essa pergunta. Leonora, você ia falar alguma coisa? Porque eu também tentei comentar a resposta das meninas, só que eu também não consegui. Eu não sei se é porque eu tava tentando pelo celular, mas aí eu vou tentar ver se eu consigo pelo computador. Ah, mas olha, ano passado não deu problema, todo mundo comentava, não dava problema. Eu não sei realmente se ocorreu alguma modificação, mas tenta pelo computador, mas eu acho que a gente tem que tentar pelo celular, porque é o equipamento que está mais à mão, né? Tá certo, então é isso, tá? Vou aqui fechar aqui a visualização. Olha, aqui eu tive 3 OKs, né? Foi a Karina, a Larissa e a Ana Célia. E aí faço a pergunta, a Anne Stephanie tem dúvida? Fernanda tem dúvida? Francisco tem dúvida? Porque não deram nem ok e nem falaram, né? Larissa tem dúvida? Se não tem dúvida, coloca Professor, ok. é que aqui, quando eu olho pelo celular, não aparece de forma tão organizada como tá aí no seu, entende? Fica um pouco bagunçado. Aí a gente tem que olhar e ler com bastante cuidado. Realmente, eles Tu ficam um tira pouco um print bagunçados. e manda lá no grupo, para mim, para gente, né, para todo mundo ver, porque o que eu acho? Quando dá problema para um, pode ser o mesmo problema do outro, né? Printa e diz, olha, eu não estou conseguindo achar e tal, e a gente vai conversando por lá. Fernanda, tu falou alguma coisa? Tava só concordando, porque realmente fica um pouco bagunçado e eu não tava entendendo por causa disso. Aí eu fui clicando nos links, eu abri algumas coisas que eu acho que não era para ter aberto ainda. Tá. Mas é assim, estamos aprendendo junto. Ok, então. Eu vou tirar, então, a visualização daqui da sala de aula, tá? Vou voltar aqui para o slide que a gente estava apresentando. Todo mundo está vendo? Está aparecendo para vocês? Sim, sim, para mim tá aparecendo. Sim, professor, tá Então, só aqui. para me apresentar. Entendi, obrigado. Bem, pessoal, só para me apresentar um pouco, vocês conhecerem um pouco de mim, né? Quem é esse ser que apareceu na minha vida, eu tenho que estudar durante esses meses, né? Meu nome novamente é Saulo, sou professor da UFAM desde 2012, sou originário de Belém do Pará, mas eu moro aqui em Manaus desde criança, então você não vai ver mais o puxado do NH na minha fala. Sou formado em Ciências Biológicas na UFAM mesmo, né? Fiz minha especialização em docência do ensino superior, fiz o meu mestrado na UEA, em Ensino de Ciências da Amazônia, e terminei o doutorado no ano passado, né, em Educação em Ciências. Já trabalhei na SEDUC, né, já trabalhei na CEMED, fui já até concursado nos dois, e hoje trabalho nessa parte e trabalho com pesquisa também. Eu trabalho com pesquisa sobre discurso em espaço não formal, com divulgação científica, e eu tenho um meu hobby particular, que é um grupo sobre discussão sobre fé e ciências, né? Então, quem tiver aí curiosidade, rapaz, esse negócio de evolução, Bíblia, como é que fica?
Tem uma galerinha bem grande que discute sobre isso, né? Então, vocês podem ir lá visitar, né? Mas, como eu disse, é um hobby, não é parte de disciplina nem nada. Atualmente eu estou também como chefe do departamento, então às vezes é um pouquinho mais difícil falar comigo, porque fico trabalhando na parte administrativa. Mas não se preocupe que você mandando a mensagem, a gente vai responder em algum momento, tá? Então eu quero conhecer um pouquinho de vocês, eu quero saber o nome, qual é a área das ciências da natureza que você mais gosta, e qual é a sua opinião sobre ensinar ciências, seja na sala de aula, ou seja fora da sala de aula? Como seria você divulgar ciências por aí, né? Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, né? Tanta fake news aí falando. Então, 3 perguntinhas, vou deixar aí, né? Nome, qual é a área da ciência que você mais gosta, e o que você acha de ser um divulgador, um ensinador sobre ciências, tá? Eu vou aqui falar na ordem que está me aparecendo aqui no meu site aqui, né? Eu queria que falasse a Ana Célia, depois a Ana Stephanie e a Beatriz Johnson, tá? Vamos lá? Participar rapidinho para que todo mundo consiga falar. Ana Célia? Oi, desculpa, boa tarde para todos. Eu sou a Ana Célia, eu estou falando da Alemanha, então aqui já é boa noite. Enfim, e eu sou engenheira florestal e estou fazendo essa segunda faculdade. Eu gosto muito estou conhecendo a faculdade de Ciências Naturais, né? Então a parte que eu gosto mais vai ser a parte que se estuda micro-organismos. Eu estou muito interessada nessa área. Eu sei que é uma área de educação e também, então, como a minha primeira faculdade não foi licenciatura, então eu estou aprendendo, eu só estou aprendendo tudo do zero, né? Enfim, é tipo isso. Não sei, qual foi mais a pergunta, professor, que o senhor fez? A opinião de ser uma divulgadora ou uma professora? Então, eu já fui professora na rede pública de Manaus, mas como professora de matemática, só contratada. E então, agora eu penso que, com a minha experiência, que eu já estudei engenharia florestal e vou aprender a licenciatura, então eu me sinto muito desafiada e empolgada, porque eu tenho um filho de 10 anos e eu estou constantemente ensinando para ele. E como essa licenciatura é direcionada de 1ª a 4ª série, então eu sei que eu não vou ser professora do meu filho, mas eu já estou tendo experiência com ele. É isso, tipo isso. Legal, Ana Célia. Espero que dê tudo certo aí na Alemanha, né? No caso, esse curso ele é mais focado para as séries finais, né? Seria o 6º ao 9º ano, mas não impede que o professor trabalhe nas séries iniciais e nem impede que trabalhe no ensino médio, né? Mas o foco dele mesmo é mais as séries finais do ensino fundamental. E é isso aí. Desculpa, frente, vamos tentando. Desculpa, professor. O nosso curso de Ciências Naturais, ele é, de fato, de 1ª a 4ª série. Assim foi o que passaram para nós. Ninguém perdoe. Você pode ler você entra no site do curso de ciências, né? E, se eu não me engano, é cccn.icb.edu.br, e lá vai ter o projeto pedagógico do curso. Lá você vai lê-lo e vai saber que o curso é voltado para as séries finais, tá? Eu sei disso porque fui durante 3 anos coordenador do curso de ciências, eu era o coordenador antes da professora Irlane, né? Então, é mais para isso mesmo. Mas é melhor que vocês leiam, para não ficar só na palavra do professor. O professor falou. O professor falou, depois pode falar outra coisa, né? Leia lá no documento. Depois eu posso deixar lá no nosso grupo o endereço do site do curso de ciências, tá? E aí vocês consultam tudo bem direitinho. Lá tem várias informações do curso maravilhosas. É bom que todo mundo possa pegar para ver sobre as informações do curso de ciências.
Tudo bem, né, Ana Célia? Então, vou passar aqui para a nossa outra coleguinha, Ana Stephanie e depois Beatriz. Tá me escutando, professor? Então, meu nome é Anne Stephanie. Eu sempre gostei dessas áreas de ciências, de biologia. E a área de ciência que eu mais gosto é essa, a biologia, entendeu? Porque eu sempre me encantei por, tipo, eu via naqueles filmes laboratório, eu sempre me encantava de estar ali, entendeu? Aí eu tenho prima que é professora e ela que me ajudou nesse negócio todo, entendeu? É, eu acho que ela tinha um amor mesmo para ser professora, mas agora que ela tá fazendo faculdade de. Ela tá fazendo faculdade de. Pra ser alguma coisa do FB, entendeu? Investigadora. E, tipo, ela me ensinava esse negócio assim, falava: olha, Anne, ser professora é assim, assim, assim. E, tipo, quando criança, eu sempre tive um sonho de ser professora, mas aí mudou pra enfermagem, aí depois foi pra professora de novo. Aí, nessas áreas, eu gosto de estudar sobre o corpo humano. Tipo, eu sempre me encantei de estar em laboratório, essas coisas, entendeu? Essas áreas, assim, de biologia que eu mais gosto em ciências. Estudar sobre o corpo, sobre várias coisas, entendeu? E é isso. Vai ter muita coisa para divulgar sobre o corpo. Uhum. Obrigado, então, Anne. Vamos De agora nada. com a Beatriz, depois a Fernanda e Francisco depois. Beatriz, por favor. Boa tarde, professor. Bom, meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 18 anos e a área de ciências que eu mais gosto é a parte de biológicas. Na verdade, eu vim me apaixonar por essa área durante o cursinho. Durante o ensino médio não era algo que me chamava muita atenção, mas eu acho que a didática do professor, a forma como o professor ensina, é algo que amplia muito a mentalidade dos alunos e foi algo que os meus professores de ciências da natureza durante o cursinho abriram muito a minha mente e me fizeram me apaixonar por essa área de biológicas. Eu, por exemplo, desde sempre, eu sempre gostei muito de colocar em pauta a educação em relação ao ensino de ciências. Os projetos que eu participava durante o ensino médio eu era muito dividida entre saúde, área da saúde e área da educação. Então, eu sempre defendia muito essa pauta de professor, da valorização do professor. E o ensino de ciências sempre foi algo que me chamou muita atenção durante o meu ensino fundamental. Eu acho que eu sempre gostei de ser. Eu sempre fui muito curiosa, na verdade. E ciências me ensinava muito sobre essas coisas em relação ao laboratório, experiência, era algo que eu gostava muito. E, como eu disse, acho que a didática do professor também ajuda muito ao aluno se interessar por essa disciplina. E era algo que eu me interessava muito durante o ensino fundamental. E esse interesse voltou à tona durante o cursinho. Então, aí foi quando eu fiquei muito em dúvida em relação à saúde, à educação. Eu ainda tenho uma paixão enorme por saúde, meu sonho é fazer medicina. Eu consegui passar por algumas áreas da saúde, fisioterapia, biomedicina, mas eu vi a ementa do curso de Ciências da Natureza e por ser um curso muito amplo, eu achei interessante e também por ser na UFAM, então eu optei em ficar em Ciências Naturais na UFAM, mas sempre foi algo que me chamou muita atenção mesmo. Aí, legal, então, Beatriz. Alfan ganhou. Então, vamos aqui para a Fernanda, depois o Francisco. Boa tarde, meu nome é Fernanda e, bom, eu não estava interessada nesse curso quando eu fiz o Enem, mas eu me interessei pela área porque eu soube que tinha ciências, né? Tem biologia e tem botânica também, e eu gosto muito dessa parte de botânica, então eu vi a oportunidade em ciências naturais e agarrei ela. E aí eu tô aqui. É isso aí. Aê, obrigado, então, Fernanda. Tamo junto, né? Vamos agora para o Francisco, depois a Karine e depois da Karine a Larissa, tá? Francisco, só vez. Boa tarde, professor. Então, meu nome é Francisco e eu tenho 19 anos. A área de ciências que mais chama minha atenção é o universo,
porque é vasto e tem muitas coisas ainda a serem descobertas. Tá, e a última pergunta, eu acho muito interessante o professor de Ciências Naturais, porque ele vai ajudar o aluno a levantar suposições, teorias, conceitos sobre as inter-relações dos seres humanos, seres vivos, e eu acho que os meios tecnológicos também. E é isso. Tá certo. Obrigado, Francisco. Vamos aqui agora para a Karine, depois a Larissa, depois da Larissa, a Leonora. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. O meu nome é Karine. Eu já tenho um curso de graduação, eu sou formada em Direito, sou advogada, tenho já cursos de pós-graduação, mas eu amo Biologia e Química, nem eu entendo porque eu fiz Direito. Na verdade, eu sempre quis fazer uma coisa nessa área, porque na escola eu nunca gostei de História e Geografia. Sempre a minha Biologia, Química, Física, Matemática. Então eu resolvi fazer o Enem. Quando eu fiz o Enem, eu fiquei com uma nota que daria para eu passar em Biologia, eu fiquei com 700 e pouco, mas eu optei em Ciências Naturais, porque o que eu vi? Eu vi que tinha todas as matérias que eu gostava. Na verdade, assim, para mim é um prazer, tanto que eu não pedi aproveitamento de nenhuma matéria, e prazer maior ainda, porque na UFAM, a minha graduação eu fiz, a outra graduação em faculdade particular. Então, assim, eu estou super feliz de estar fazendo Ciências Naturais na UFAM, amo as matérias da grade curricular e tenho muita vontade de dar aula, porque eu não dou aula na minha área, mas eu quero me especializar na área de Ciências Naturais e tenho muita vontade de ser professora. Então é isso, estou aguardando aqui, professor, nosso curso. Certo, rapaz, o negócio de dar aula é professor de ciências, e a gente se enxerir em todas as outras também, porque a gente tem noção de física, a gente tem noção de química, de biologia, você vai ter disciplina de história e filosofia da ciência, olha só. Essa noção geral é que me encantou no curso. Então, eu tenho muita vontade assim, de me aprofundar um pouco nessas matérias, e eu vou concordar com a primeira colega que falou, eu tenho vontade de estudar microbiologia, me aprofundar mais e estudar sobre micro-organismos. Então é isso, é uma coisa que eu sempre quis fazer e que agora eu estou podendo. Então estou muito feliz. Obrigada, professor. Que legal, então. Excelente. Vamos ouvir agora a Larissa e depois a Leonora. Larissa. Oi, professor. Então, o meu nome é Larissa, eu tenho atualmente 19 anos. Sobre essa segunda pergunta, só tô um pouco de vergonha. Mas, enfim. Sinceramente, sendo bem sincera, nenhuma. Eu não sei, eu entrei nesse curso porque eu quero aprender a gostar de ciências, porque no ensino médio eu era uma vara em qualquer coisa das áreas biológicas. Então eu entrei no curso porque eu quero aprender, eu quero saber, entender, porque eu não consegui me aprofundar sobre muita coisa no ensino médio. E essa terceira pergunta, eu tenho muita admiração por professores, principalmente pelo fato da minha mãe ser professora, e ela é uma profissional, assim, maravilhosa. E é isso. Ok, você pode gostar, assim, das ciências. E que bom que você está aqui para tentar se descobrir, né? E se de repente, eu até falo isso para vocês e para os outros, você olhe para o curso, se apaixone e queira fazê-lo com todo o amor e dedicação. Talvez você perceba que não é um curso que você tem aptidão. E não é nenhum problema de você, eu vou cancelar a minha matrícula, vou cancelar a minha vaga e vou tentar outra coisa. Pessoal, isso também não tem nenhum problema. O ruim é a gente estar preso numa coisa que não vai levar para frente, né? Então, sempre o convite é a honestidade. Você gosta? Está indo? Está percebendo que dá certo? Vai. Você tem coisa que gosta e coisas que não gosta?
analise, veja se realmente dá para prosperar nessa área, né? O importante é você não ficar fazendo isso simplesmente como uma obrigação, né? Você tem que ter algum elemento ali que te dê, como fala os nossos amigos, tesão, vou fazer isso porque eu gosto, vou tal. Tem que ter um pouco disso, tem que ter um pouco. Agora, a gente aprende, né? Isso não é, assim, às vezes, somente natural. Muitas das vezes, como foi colocado por uma outra aluna, poxa, teve um professor que explicou isso tão bem que eu comecei a gostar da disciplina. Pode ocorrer isso, né? Então, não existe uma bola de cristal e nem uma receita de bolo para poder gostar de um curso, né? Vai ter várias outras coisas que vão acrescentar isso. Para a gente fechar aqui, a Leonora. Por favor, Leonora. Boa tarde, gente. Meu nome é Leonora. Uma das áreas que eu me interessava bastante, ciências naturais, era biologia. Entretanto, durante meu ensino fundamental, não tive excelentes professores. Eram pessoas assim que parece que estavam ensinando de uma forma bem desanimada. Não era algo que me atraía tanto. Mas quando eu cheguei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu encontrei um professor que eu fiquei encantada por biologia. E, assim, eu nunca tive tanta dificuldade em matemática, física e química. E aí a gente olha para o curso de Ciências Naturais, a gente vê o quão amplo ele é, porque ele envolve todas essas disciplinas. E a minha opinião sobre pesquisar o ensino de ciências naturais, de ciência na sala de aula ou escola, eu acho assim, que quando eu fiz parte do curso de ciência, do Clube de Ciências Biológicas e Escola do Meio Ambiente da UEA, que fez com que eu também me apaixonasse ainda mais. E lá eles usavam de dinâmicas, eles usavam da forma didática de passar o conhecimento sobre ciências, que me deixava encantada. E aí por que não passar dessa forma também para sala de aula, né, para a escola? E partilhar com as pessoas que estiverem ali a valorização, conscientização e sensibilização com a área da educação ambiental, física, química. E é isso. Muito legal, Leonora. Então, temos uma certa experiência, né? Estamos aprendendo juntos. Pessoal, depois dessa apresentação, ter conhecido um pouquinho da turma, né? Fico feliz. Nós vamos fazer uma rápida dinâmica. Uma dinâmica que pode durar 20 minutos, no máximo 30. Vamos tentar mirar 20, tá? Eu estou mandando para o WhatsApp o link de salas, né? Sala A e sala B. Na sala A, eu quero convidar a dona Ana Célia, a Ana Stephanie, a Beatriz e a Fernanda, tá bom? Na sala B, eu gostaria que fosse o Francisco, a Karine, a Larissa e a Leonora. Repetindo, na sala A, Ana Célia, Ana Stephanie, Beatriz, Fernanda e Francisco. Perdão, vai até a Fernanda, né? Isso. Na outra sala, sala B, Francisco, Karine, Larissa e Leonora. Vocês vão, no caso, estar saindo dessa sala e entrando nessa outra, tá bom? Possivelmente eu não os ouço e nem fale, vou deixar vocês à vontade. E aí o que vai acontecer? Vocês vão entrar nessa sala e eu vou estar mandando pelo WhatsApp o slide que eu estou fazendo agora, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma dinâmica sobre como fazer um aviãozinho, né? Então, uma pessoa da equipe, vocês vão ter que escolher aí com critério aqui que eu vou falar. Vai ser o controlador do tempo, vai ter no relógio, 20 minutos e tal. Eu posso dar um pouco mais de minutos, tá? Fazer o avião de papel, alguém vai estar fazendo o avião. O terceiro vai ser o relator, vai anotar os passos. E a quarta pessoa vai ser o facilitador, o gerenciador do grupo, tá bom? Vai ser esse gerenciador. Professor. Entrou a Késia, né? Késia, tu vai fazer parte da sala B. Quem está falando primeiro? Entendi. Professor, eu não estou no grupo do WhatsApp. O senhor tem um grupo de WhatsApp? A sua disciplina? Temos um grupo de WhatsApp. Vala-me Deus, eu não estou. Jesus. Eu vou colocar aqui, então, no chat, para você ter acesso, tá?
Pronto, eu botei no chat. Mas depois você tem que estar no plano de... Tá na sala de aula o link do WhatsApp, tá? Eu vou lá postar novamente para você ver. Então, pessoal, o que vai acontecer? Temos que ter essa separação. E qual é o critério? O mais velho da equipe vai ficar com o número 1. Perdão, o mais novo da equipe vai ficar com o número 1. E o mais velho vai ser o gerenciador. E aí vai ficar aquela questão, quem é o mais novo? Quem é um pouquinho mais velho do que esse? Vai ficar com o 2. Quem é o mais velho? Quem é um pouquinho mais novo do que o mais velho? Vai ficar com 3. Tá? Então, vai ser assim, do mais novo até o mais velho, vai dividir os papéis. Tá bom? Então, a partir de agora, você pode sair desta sala e aí você entra na outra. Perceba que depois de 20 minutos ou 30, eu vou ver aqui se dá para fazer em 20, você retorna para a sala principal. E já está aí o link da sala principal para você retornar para cá. Tá bom? Então, vamos lá. A gente testou o voo, só que não funcionou meio que de forma parcialmente. Aí a gente fez uma segunda tentativa, que foi, assim, uma tentativa que a gente obteve bastante êxito, porque ele voou bacana. E é isso. No caso, a gente teve aqui a sala A descrição da Ana Stephanie falou que pegou 2 pontas de cima e aproximou, né? Dobrou. Aí dobrou novamente. Tu pode ler de novo, Ana? Eu me perdi. Sim, ela pegou o papel e as 2 pontas de cima ela dobrou. E essas pontas que já estavam dobradas, ela pegou um pedaço assim das pontas e dobrou novamente para que elas ficassem finas. E o terceiro passo, e depois que ela fez isso, os 2 lados isso, ela dobrou no meio e a ponta que estava fina, ela dobrou de novo para que pudesse formar uma asa. Dos 2 lados, ela fez essas coisas. Obrigado, Ana. E no caso da Leonora, falou que pegou uma ponta, dobrou no formato de um triângulo, depois dobrou. Eu acho que daí eu me perdi. Não, professora, ele pegou uma folha 4, aí ele pegou na forma horizontal, na forma vertical, e pegou as 2 pontas no meio, fez no meio uma marcação. Não sei se você vai entender. Meu Deus. Ele pegou e marcou no meio. E aí, depois ele desdobrou novamente, aí voltou para a folha 4, normal. Aí ele pegou os cantos superiores e trouxe para o meio, onde ficou uma marcação da linha, no meio dessa folha 4. E aí, posteriormente, ficou tipo aquelas casinhas, não sei se você já viu, aqueles tetos daquelas casinhas que a gente fazia com uma ponta meio que triangular. E essa pontinha ele trouxe para baixo da folha 4, diríamos assim. E aí ele dobrou ao meio novamente e foi indo, professor. Tudo isso durou 2 minutos e 26 segundos. Eu não tô sabendo explicar direito. É possível mostrar para a turma o produto final, esse avião, com a câmera? Professor, é que eu desenhei assim uma janelazinha e uma porta aqui no avião, tá? Porque eu imaginei que não fosse mostrar de novo, mas tá aqui, eu vou mostrar. Peraí, só um minuto. Vamos ver a prova do crime, pessoal. Olha aí, tem até já janela, porta. Ok, comprovado o crime. É. O avião da outra equipe. Professor, eu vou tentar abrir o Meet no meu celular, porque eu tô pelo computador. Não sei se vai dar para ver direito no computador. Pode fazer no celular. Só pra gente...
Só um minutinho que já vai entrar. A gente já está conseguindo ver a câmera. Só o áudio que está fechado. Eu vou tentar mudar a minha câmera, porque eu não sei mexer nesse negócio. Ah, consegui. Tá aqui o avião. Dá pra ver ele. Tá bom? Tá. Se tu puder depois tirar Fernanda e Francisco uma foto do avião e mandar pelo grupo de WhatsApp, seria muito bacana. Tá bom, professor. Tá bom, já. Obrigado, gente. Nada. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que tudo o que vocês fizeram daria para representar isso por escrito? O processo de produção do avião, o processo de delimitação no papel, e uma outra pessoa lê isso, será que seria compreensível? O que vocês Sim, acham? professor. Eu acho que sim. Ótimo. Agora, vamos imaginar da seguinte maneira. Vocês que viram um avião, as instruções que foram passadas aí pela Leonora e pela Stephanie, vocês conseguiram concebê-los? Vocês conseguiram imaginar quando eles estavam relatando para a gente? Professor, para mim foi um pouco difícil, porque eu não vi o avião em si, então, enquanto eles estavam falando, foi um pouco difícil para mim raciocinar tudo. Eu fiquei um pouco confusa, mas acho que é porque você ir gravando enquanto vai montando, acho que fica mais fácil de você entender do que escrevendo e lendo, porque são muitos detalhes. Pelo menos foi um pouco difícil para mim. Entendi, Beatriz. Então, pessoal, tá vendo só que a produção de conhecimento não é assim tão fácil? Primeiro, juntar um grupo de pessoas para trabalhar junto. Tem as suas dificuldades, vocês separar. Com certeza que com mais prática, vocês vão, algumas situações vão ser superadas muito mais rápido, né? E assim eu espero. Depois, fazer a separação de papéis. Isso aí a gente teve uma facilidade, porque eu já dei um critério para vocês se separarem. Vocês seguiram e aí não ficaram muito tempo procurando, tu faz isso, tu faz aquilo, né? Usou-se o critério, se separou-se os trabalhos, né? Tem gente que era mais talentosa em alguma coisa ou outra? Com certeza teria. Mas o problema ou a questão não é quem é mais talentoso, é quem consegue fazer um papel com o outro. Às vezes, trabalhar junto com o outro é mais importante do que ser mais talentoso do que o outro, né? Essa é a segunda situação. A terceira, ao poder aplicar esses papéis em cima de um problema concreto, que era criar um avião, poder fazer a anotação dos passos de como foram criados e testá-lo, começou a se perceber algumas situações. Qual foi a situação? Primeiro, que tipo de avião? O avião de uma equipe, por exemplo, era um avião de perfil mais vertical. O papel foi feito na vertical. O outro foi dobrado. Houve mais dobras de maneira horizontal, vamos assim dizer, né? Então, se formou 2 modelos de aviões de papel diferentes. 2 modelos. Era um avião? Era. O conceito avião é cabível, mas não é o mesmo tipo de avião, né? Essa parte é interessante. Contudo, os passos foram anotados e foram testados, né? E aí cabe a questão, a produção de conhecimento, de fazer e testar, todos vocês participaram, mas o momento de materializar esse conhecimento no relato, houve alguns limites. Por exemplo, a própria Beatriz coloca que foi um pouco difícil imaginar quando se ouve. Por quê? Porque às vezes a gente não é acostumado a fazer uma descrição. Por exemplo, se você fala, eu peguei 2 partes de cima do papel, eu posso entender como se fossem essas 2 partes. Ou eu poderia entender que fossem essas 2 partes. Se eu estivesse lá, eu saberia que era isso.
Mas se eu não tivesse visto, eu poderia pensar isso. Por quê? Porque duas partes, aqui que se torna acima e aqui se torna abaixo. Dá a mesma coisa, né? Só que poderia ter um produto diferente. Então, o processo de tornar isso cognoscível e tornar isso em um formato de texto, de uma linguagem, é um processo tão importante do conhecimento quanto a produção, quanto a sua gênese na relação com o outro, na relação com o objeto. Então, se eu perguntasse para todos, eu acho que todos vocês saberiam me dizer como é que aconteceu. Mas, ao passar para o papel, houve seus limites. Então, isso é importante ser observado. E isso é produção de conhecimento, né? A partir de objetos e propostas, pode-se construir conhecimento e aplicá-los em controle, assim como em partes a ciência e a sua utilidade. Então, pessoal, assim nós vamos ter em todos os níveis. Se você está pesquisando no nível do senso comum, você vai ter isso. Se você estiver fazendo uma pesquisa científica, você vai ter um protocolo muito robusto, um protocolo mais controlado, baseado por uma teoria. Se você estiver fazendo uma pesquisa na área, por exemplo, da filosofia, você vai ter um método baseado na filosofia. Se você estiver fazendo uma pesquisa no lado das ciências humanas, você vai ter uma pesquisa ligada à área das ciências humanas. Então, o conhecimento nós produzimos na relação e está aqui direto. Porque o conhecimento é aquilo que eu entendo e aquilo que eu faço com o objeto. Só que isso necessariamente está materializado em um papel ou em um produto? Pode estar ou não. A compreensão disso, ela não é automática. Eu preciso entender que esse processo de construção, ele tem as suas partes. E quais são as suas partes? Primeiro, existe um problema. Segundo, existe uma forma de conceber aquela área, aquela situação, que normalmente é vinculada às teorias. A partir disso, eu vou ter essa forma de compreender, eu vou elaborar um método, que é uma forma de fazer, e eu vou trabalhar com uma hipótese ou com um teste para verificar. E aí eu tenho que fazer essas anotações para eu não errar. A produção do conhecimento, então, não é desse jeito, como a gente vê muita gente aí, eu vi no WhatsApp, então quer dizer que é verdade. Não, quais foram os processos? Foram rigorosos? Aconteceu com um protocolo que é reconhecido, que as pessoas têm confiança? Então, a gente precisa ter a noção que a produção de conhecimento, ela tem que ser cada vez melhor vista, melhor reconhecida, e perceber que ela sempre é metódica. Aqui eu vou mostrar para vocês somente algumas situações que a gente coloca sobre a parte da educação, que é o objeto que nós vamos pesquisar, que é uma pesquisa educacional. Nós temos a educação formal, né? A educação formal, nós temos a educação infantil, que é a creche, o pré-escolar, o ensino fundamental, que são as séries iniciais e as séries finais. Nós temos o ensino médio, que é o acadêmico e o profissionalizante. Isso tudo aqui a gente chama de educação básica, né? Formal. Tem educação não formal, que é aquela que são cursos livres, né? E o ensino superior, você está aqui na graduação, no curso de licenciatura. A licenciatura lhe dá um nível superior para você ministrar na educação básica, para você ser professor. Você tem o bacharelado, e você vai fazer um trabalho específico, por exemplo, quem vai ser biólogo, ele é bacharel em biologia, por exemplo, né? Bacharel em direito, e assim por diante. E nós temos o tecnólogo, que é um curso normalmente mais curto do que o bacharelado e a licenciatura. Nós temos a pós-graduação lato sensu, que ele normalmente é 1 ano e meio, é 360 horas. Uma graduação tem, em média, 2.500 horas para mais. Uma especialização só 360 horas, e ele é só feito quando a pessoa termina a graduação, né? E aqui a pós-graduação, que a gente chama de scripto sensu. Lato sensu quer dizer, no sentido assim, grosseiro, suave. Scripto sensu quer dizer mais forte, né? Nós temos o nível de mestrado,
que é um curso de mais ou menos 2 anos, né, 720 horas, que você vai defender uma dissertação. E nós temos o curso de doutorado, que é um curso mais longo, né? Ele é um curso de aproximadamente 1.700 horas, né? Ele é 4 anos de pesquisa intensiva, né? A pessoa vai ser doutor, no caso, né? Vai ter um título de doutor. O PhD e o pós-doutorado é a mesma coisa, só que ele não é um título, ele é um estágio, né? Um PhD ou um pós-doutorado, ele é um estágio de 1 ano. E a pessoa precisa já ser doutor para tirar esse estágio de pós-doutoramento de PhD. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, o PhD, ele, na verdade, é o próprio doutorado, né? Então, a nomenclatura fica diferente. E aqui eu vou deixar essa frase para a gente poder já imaginar o que é o fenômeno da educação que a gente vai estar trabalhando nesse período, né? Educação em ciências, não é somente educação, é educação em ciências. Segundo Moreira, ele fala o seguinte: faz referência aos objetivos para a educação em ciências. A educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer com que o aluno venha compartilhar significados no contexto das ciências, ou seja, interpretar o mundo desde o ponto de vista das ciências, manejar alguns conceitos, leis e teorias científicas, abordar problemas racionando cientificamente, identificar aspectos históricos, epistemológicos, quer dizer, filosóficos, né, sociais e culturais das ciências. Idealmente, a formação de um futuro cientista deve incluir a educação em ciências. Porém, a recíproca não é verdadeira. A educação em ciências não implica pôr o aluno no laboratório, nem transformá-lo em um especialista em resoluções de problemas. Tampouco vê-lo como futuro pesquisador. Então, o que é essa educação em ciências que é feito na área de ensinar ou de divulgar ciências? É que nós tratamos com as pessoas que elas precisam enxergar determinado fenômeno do ponto de vista das ciências. Como ele fala, manejar conceitos, leis, teorias, raciocinar de maneira científica. Isso é feito em uma determinada amostra, eu posso generalizar, isso é possível com um experimento tal, ou isso é uma falácia, a pessoa está falando sem sustentar, sem ter uma base. Raciocinar cientificamente, né? Então, a educação em ciências é a finalidade do ensino de ciências. E a metodologia da pesquisa, né, educacional, ela visa em verificar se os processos de educação estão caminhando para isso ou não. Certo? Como vocês mesmo falaram, meu professor de biologia de ciência foi muito devagar, outros não, foram muito bacanas, me incentivaram a estar aqui. Por quê? Ajudou você a ver a coisa a partir do prisma da ciência? Trazer essas relações? É isso que nós vamos querer fazer mais à frente, tá, pessoal? No demais, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E aí, nós vamos continuar. Já está tudo no site, eu peço que vocês façam a pergunta da unidade, a pergunta 1, vamos lá, façam ainda hoje a primeira resposta e começam a fazer. O questionário, que é o exercício da semana, já foi liberado, tá? Quando você responder e enviar, ele já vai te dar a resposta no final. Então, você já vai saber quanto é que foi, o que você errou, o que você acertou, tá bom? E aí, semana que vem, já é a unidade didática número 2, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta referente, que lá no final do questionário tem uma pergunta pedindo sobre a matrícula. É a matrícula que tem no eCampus? É a sua matrícula. Tá certo. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Porque tudo que vocês vão fazer, vocês vão precisar dessa matrícula. Decore, inscreva atrás da carteirinha. Você sempre tem que ter esse número da matrícula. Mais alguma pergunta?
Professor, eu abri meu Google Classes e eu não estou lá, não tenho a sua turma. Eu só tenho o da outra Você tem que disciplina. entrar, eu vou passar então agora aqui pelo WhatsApp, o link da turma, tá bom? Aí você vai lá e você entra, pode ser? Desculpa, professor, é que eu não sei o que fazer com o link. Porque O ano link passado você foram os clica, ele vai já abrir no aplicativo. E aí você confirma que você quer entrar. no computador? Se você fizer no celular, né? Tá instalado o Google Class? Tá, Então eu não é melhor tenho. você instalar. Tá, professor, eu vejo isso depois, então, para não atrapalhar a turma. Obrigada, então. Tá? Mas você instala o Google Classroom, né? No seu celular. Depois de você instalar, que você vai no WhatsApp, eu já botei o link da classe, tá? Aí você clica, ele vai te abrir a classe, vai perguntar, você quer entrar? Você quer participar? Entendi. Aí sim. Tá certo, professor, eu vou fazer isso. Obrigada. Positivo. Boa noite. Tá Boa bom. tarde. Então, obrigada. Boa tarde. Para mim, boa tarde, para ti, boa noite, quase boa madrugada, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, eu fiquei feliz que mais gente falou, né? E espero que nas próximas aulas eu possa ver as carinhas de vocês. Então, aqui no chat eu gostaria que você colocasse uma nota aí de 0 a 10 e uma palavra de incentivo para o seu colega. Tipo assim, vamos estudar, vamos continuar, vamos avançar, tá bom? Aqui, e aí você pode sair da sala de aula. Um abraço a todos e foi muito bom conhecer vocês.